E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o primeiro vídeo que eu vou falar do concurso 1160 e, pessoal, essa loteca já é final zero, ela já veio acumulada. Se você não sabe, a loteca 1159 não houve vencedores, apenas com 13 pontos, e recebeu uma bolada, hein? Se eu não me engano, um pouquinho mais é que 60 mil reais. Eu coloquei todas as informações lá na aba comunidade, e o prêmio dessa loteca agora, 1160, 1.400.000, hein? É a nossa loteca da virada, hein? Quem diria que teríamos uma loteca da virada aí no final do ano? Cabe a gente agora analisar direitinho, contar com a sorte e ir para cima desses 14 pontos. Quero agradecer todo mundo que deixou o seu voto lá na aba comunidade, né, do jogo Itália e França. Tá aqui como ficou o resultado, né? A Itália teve mais votos, acredito por estar jogando em casa, mas na partida mesmo, né, acabou dando França. Bom, agora sem enrolação, vamos aqui pro primeiro jogo, Atlético Goianiense e Palmeiras. O que eu trago aqui de informação que o último jogo do Atlético Goianiense empatou em casa em 0 a 0 com o Bragantino. Em casa venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0 e fora de casa perdeu para o Grêmio por 3 a 1. Já o Palmeiras venceu em casa o Grêmio por 1 a 0, fora de casa perdeu para o Corinthians por 2 a 0 e em casa empatou com o Fortaleza em 2 a 2. Classificação do campeonato, o Palmeiras ele é o segundo colocado com 64 pontos, em 33 jogos tem 19 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. O Atlético Goianiense ele é o último colocado, praticamente aí rebaixado, tem 26 pontos, 33 jogos, 6 vitórias, 8 empates e 19 derrotas. Próximo jogo aí do Atlético Goianiense será fora de casa contra o Vasco. E o Palmeiras vai jogar, olha com quem, hein? Botafogo, hein? Que jogão, hein? Eu acho que é o jogo mais esperado do ano aí. Apesar que teve o jogo da Libertadores, hein? Mas esse jogo aqui vai ser muito bom também de assistir entre eles, hein? Últimos confrontos entre eles, o Atlético Goianiense tem 2 vitórias, são 3 empates e 10 vitórias do Palmeiras. O Palmeiras jogando em casa venceu o Atlético Goianiense por 3 a 1, agora em julho de 2024. Antes disso, só lá em 2022, na casa do Atlético Goianiense, empate entre eles. Bom, para esse primeiro palpite, né, não tem muito o que dizer. Mesmo o Atlético Goianiense jogando em casa, eu tô indo seco na vitória do Palmeiras. Lembrando que nesse meu primeiro vídeo eu sempre vou com 5 duplos, mas vou deixar meus duplos para partidas que considero mais complicada. Aqui eu tô indo seco no Palmeiras, né? O Atlético Goianiense praticamente não almeja mais nada no campeonato. E pro Palmeiras é uma final, né? Não pode desgarrar aí do Botafogo, tem que fazer a sua parte para que no próximo jogo, né, seja um jogo decisivo aí entre eles. Jogo 2, Botafogo do Rio de Janeiro e Vitória. O último jogo do Botafogo, um empate que derrubou muita gente aí na loteca, né? Em casa empatou com o Cuiabá em 0 a 0. Antes disso, venceu o Vasco em casa por 3 a 0 e fora de casa perdeu para o Peñarol por 3 a 1, mas se classificou para a final da Libertadores. Já o Vitória tá vindo de derrota em casa para o Corinthians por 2 a 1, fora de casa venceu o Atlético Paranaense por 2 a 1 e em casa venceu o Fluminense por 2 a 1. Classificação do campeonato, Botafogo ele é o líder do campeonato com 68 pontos em 33 jogos, tem 20 vitórias, 8 empates e apenas 5 derrotas. O Vitória ele é o 13º colocado com 38 pontos, tem 33 jogos, 11 vitórias, 5 empates e 17 derrotas. Vitória que é um dos times aí que tá tentando se afastar da zona de rebaixamento. Próximo jogo aí do Botafogo, fora de casa contra o Palmeiras, hein? Que jogaço, hein? E o Vitória vai jogar em casa contra o Fortaleza. Últimos confrontos entre eles, o Botafogo tem 8 vitórias, são 5 empates e 2 vitórias para o Vitória. O último confronto foi agora em julho de 2024, na casa do Vitória, o Botafogo venceu por 1 a 0. Antes disso, pela Copa do Brasil, no mês 5 desse ano, outra vitória do Botafogo na casa do Vitória. Bom, olhando todas essas informações, vendo que o Botafogo tá vindo de 2 vitórias esse ano, fora de casa contra o Vitória e agora jogando em casa, com tudo que tá envolvendo essa partida, né? Precisa chegar bem aí para enfrentar o Palmeiras. Então não tem como, né? Para essa partida aqui, tô indo seco na vitória do Botafogo, né? Lembrando que é futebol, hein? A gente foi seco aí no Botafogo contra o Cuiabá, né? Quem tiver com o pé meio atrás e quiser colocar um empate, se tiver condições de jogar mais que 5 duplos, cabe um empatezinho aqui, hein? Jogo 3, Juventude e Cuiabá. O último jogo aí do Juventude, fora de casa venceu o Bahia por 2 a 1. Em casa perdeu para o Fortaleza por 3 a 0 e fora de casa perdeu para o Flamengo por 4 a 2. Já o Cuiabá conseguiu esse belo empate aqui contra o Botafogo fora de casa em 0 a 0. Fora de casa outro empate em 0 a 0 contra o Bragantino e em casa perdeu para o Corinthians por 1 a 0. Classificação do campeonato,
O Juventude ele é o 17º colocado com 37 pontos, 33 jogos, 9 vitórias, 10 empates e 14 derrotas. O Cuiabá ele é o 19º colocado com 29 pontos, em 33 jogos tem 6 vitórias, 11 empates e 16 derrotas. Juventude, né, o outro time que está tentando se afastar da zona de rebaixamento. Próximo jogo aí do Juventude será fora de casa contra o Atlético Mineiro e o Cuiabá vai jogar em casa contra o Bahia. Últimos confrontos entre eles, não há vitórias do Juventude, são 3 empates e 4 vitórias para o Cuiabá. O último confronto foi agora no mês 9 de 2024, na casa do Cuiabá, empate em 0-0. Antes disso, só em 2022, vitória do Cuiabá em casa por 1-0. Um jogo extremamente difícil, né, porque o Juventude em casa também não tá convencendo muito, tá vindo de algumas derrotas, né, não é à toa que tá aí perto da zona de rebaixamento. Cuiabá é um time que surpreendeu o mundo aí, né, empatando com o Botafogo fora de casa, pode fazer isso de novo contra o Juventude e para essa partida aqui eu tô usando o meu primeiro duplo. Eu tô indo de Juventude e empate entre eles. Jogo 4, São Paulo e Atlético Mineiro. O que eu trago aqui de informação que o São Paulo no seu último jogo venceu o Atlético Paranaense em casa por 2-1, fora de casa venceu o Bahia por 3-0 e fora de casa empatou com o Criciúma em 1-1. Já o Atlético Mineiro tá vindo de uma derrota para o Atlético Paranaense fora de casa por 1-0, fora de casa empatou com o Flamengo em 0-0 e pela Copa do Brasil em casa perdeu para o Flamengo por 1-0. Campanha bem ruim aí do Atlético Mineiro nessas suas últimas partidas, né? Classificação do campeonato, o São Paulo ele é o 6º colocado com 57 pontos, em 33 jogos tem 17 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. O Atlético Mineiro ele é o 10º colocado com 42 pontos, em 33 jogos tem 10 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. Próximo jogo aí do São Paulo será fora de casa contra o Grêmio e o Atlético Mineiro vai jogar em casa contra o Juventude. Isso aqui é uma informação bem importante, né, que a gente pode ver que a próxima rodada aí pro Atlético Mineiro não é Libertadores, hein? Então, nem pro Atlético Mineiro e nem para o Botafogo. Então a gente pode considerar aí força máxima aí para Botafogo e Atlético Mineiro nesses próximos jogos. Últimos confrontos entre eles, o São Paulo 2 vitórias, são 6 empates entre eles e 7 vitórias para o Atlético Mineiro. O último jogo pela Copa do Brasil, o Atlético Mineiro jogando em casa, empate em 0-0. Outro jogo pela Copa do Brasil também, na casa do São Paulo, o Atlético Mineiro levou a melhor, vencendo por 1-0. Bom, é inegável, né, que o Atlético Mineiro nesses últimos anos é um visitante indigesto para o São Paulo, né? São Paulo sempre muito forte dentro de casa, mas quando o jogo é contra o Atlético Mineiro e Cuiabá, sempre dá algum problema, né? Por esse motivo, eu tô usando um dos meus duplos. Eu tô indo de São Paulo e Atlético Mineiro, mesmo o Atlético Mineiro não vindo de boas partidas, né? Mas tem sido aquele visitante chato, né? Jogo 5, Internacional e Bragantino. Último jogo aí do Internacional contra o Fluminense em casa, venceu por 2-0. Outro jogo em casa contra o Criciúma, venceu também por 2-0. E jogando em casa contra o Flamengo, empatou em 1-1. Já o Bragantino tá vindo de um empate fora de casa em 0-0. Jogando em casa contra o Cuiabá, outro empate em 0-0. E jogando em casa, perdeu para o Botafogo por 1-0. Classificação do campeonato, o Inter ele é o 5º colocado com 59 pontos. Em 33 jogos tem 16 vitórias, 11 empates e 6 derrotas. O Bragantino está na zona de rebaixamento, ele é o 18º colocado com 36 pontos. Em 33 jogos tem 8 vitórias, 12 empates e 13 derrotas. Próximo jogo aí do Internacional será fora de casa contra o Flamengo e o Bragantino vai jogar em casa contra o Cruzeiro. Últimos confrontos entre eles, o Internacional tem 4 vitórias, são 4 empates e apenas uma vitória do Bragantino. O último confronto foi agora no mês 9 de 2024, na casa do Bragantino, empate em 2-2. Antes disso, em novembro do ano passado, na casa do Internacional, vitória do Internacional por 1-0. Aqui não tem muito o que dizer, né? O Internacional tá numa excelente fase, conseguiu reencontrar o seu futebol aí na metade do campeonato, pena que devido aos problemas que teve, né, no Rio Grande do Sul, Internacional e Grêmio foram muito prejudicados, né? Senão, acredito eu aí que o Internacional também estaria brigando aí pelo título e seria um final de campeonato aí emocionante mais ainda, né? Para essa partida aqui, tô indo seco na vitória do Internacional. Bragantino tá numa má fase. Caso você tenha o costume de colocar mais que 5 duplos, talvez eu colocaria um empate aqui, porque o Bragantino é um time que empata demais, né? Jogo 6, Bahia e Atlético Paranaense. Último jogo aí do Bahia, fora de casa, perdeu para o Juventude. Outro jogo em casa, perdeu para o São Paulo por 3-0. E jogando fora de casa, perdeu para o Vasco por 3-2.
4-2, em campanha bem ruim do Bahia aí nos últimos jogos. Já o Atlético Paranaense venceu em casa o Atlético Mineiro por 1-0, jogando fora de casa perdeu para o São Paulo por 2-1 e jogando em casa perdeu para o Vitória por 2-1. Classificação do campeonato, Bahia, ele é o 8º colocado com 46 pontos, tem 33 jogos, são 13 triunfos, 7 empates e 13 derrotas. Já o Atlético Paranaense, ele é o 14º colocado com 37 pontos, outro time que está tentando escapar ali da zona de rebaixamento, querendo ficar cada vez mais longe. São 33 jogos, 10 vitórias, 7 empates e 16 derrotas. Próximo jogo aí do Bahia será contra o Cuiabá, fora de casa, e o Atlético Paranaense vai jogar em casa contra o Fluminense. Últimos confrontos entre eles são 4 triunfos aí para o Bahia, 2 empates e 9 vitórias para o Atlético Paranaense. O último jogo, agora no mês de julho de 2024, o Bahia, fora de casa, teve um triunfo aí de 3-1 em cima do Atlético Paranaense. Antes disso, em novembro do ano passado, na casa do Bahia, empate em 1-1. Jogo muito equilibrado, né? O Atlético Paranaense jogou muito bem contra o Flamengo em casa. E o Bahia também, né? Contra o Juventude jogou bem, mas é aquela coisa, né? O Bahia, ele joga muito bem, cria muito volume de jogo, mas não faz os gols, né? Esse que é o problema do Bahia. Para essa partida aqui, pega o Atlético Paranaense que tá numa situação difícil, vai ter que jogar um pouco mais na defensiva, né? Não vai ter que se lançar tanto ao ataque como foi no jogo do Flamengo. E por esse motivo aqui, se o Bahia der sorte de fazer os gols, eu tô indo de Bahia e empate contra o Atlético Paranaense. Jogo 7, Corinthians e Vasco. Último jogo aí do Corinthians fora de casa venceu o Vitória por 2-1, jogando em casa ganhou do Palmeiras por 2-0 e fora de casa pela Copa Sul-Americana perdeu para o Racing por 2-1 e foi desclassificado da Copa Sul-Americana. Já o Vasco, fora de casa perdeu para o Fortaleza por 3-0, fora de casa um jogo contra o Botafogo perdeu também por 3-0 e jogando em casa venceu o Bahia por 3-2. Classificação do campeonato, o Vasco ele é o 9º colocado com 43 pontos, em 33 jogos tem 12 vitórias, 7 empates e 14 derrotas. Já o Corinthians ele é o 11º colocado com 41 pontos, em 33 jogos tem 10 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Próximo jogo aí do Corinthians será fora de casa contra o Criciúma e o Vasco vai jogar em casa contra o Atlético Goianiense. Últimos confrontos entre eles são 10 vitórias para o Corinthians, 4 empates e apenas 1 vitória para o Vasco. O último confronto foi agora em julho de 2024 na casa do Vasco. O Vasco venceu por 2-0. Antes disso, em novembro do ano passado, o Corinthians jogando na casa do Vasco venceu por 4-2. É um jogo difícil aí para o Vasco, porque o Corinthians agora tá embalado, conseguiu sair da zona de rebaixamento e vem jogando muito bem. Teve essa última vitória aí fora de casa contra o Vitória. E agora, com a torcida apoiando, jogando em casa, Memphis Depay jogando daquele jeito, né? Tem tudo para vencer o Vasco em casa. Por esse motivo, eu tô indo seco nesse placar aqui, nesse palpite. E para ajudar mais ainda, né? Esse confronto direto entre eles aqui são muitas vitórias a favor do Corinthians. Jogo 8, Goiás e Novo Horizontino, Série B pegando fogo, hein? Último jogo aí do Goiás, fora de casa venceu o Amazonas por 4-0. Outro jogo fora de casa venceu o CRB por 1-0 e em casa venceu o Guarani por 1-0, hein? Que boa campanha nessas últimas 3 partidas do Goiás. Já o Novo Horizontino em casa empatou com o Paysandu. Até agora eu não me conformo com a expulsão do zagueiro, vencendo a partida por 1-0, mas enfim. Dentro de casa perdeu para o Operário por 1-0 e fora de casa venceu a Chape por 2-0. Classificação do campeonato, o Novo Horizontino é o 3º colocado com 64 pontos. Em 37 jogos tem 18 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. O Goiás, que ainda está brigando para subir para o Brasileirão Série A, é o 6º colocado com 60 pontos. Tem 37 jogos, 17 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. Próximo jogo do Goiás não haverá. Esse aqui é o último jogo do Brasileirão Série B para as duas equipes. Por isso que eu coloquei aqui esse último confronto. Últimos confrontos entre eles também não tem muita coisa. Apenas um jogo com uma vitória para o Novo Horizontino em casa por 2-1. Bom, essa última rodada aqui vai pegar fogo, é um jogo decisivo, né, para os dois times. E olhando os números aqui, Goiás jogando em casa, vindo de boas partidas aí nos seus últimos confrontos, não tem como, né? Eu tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de Goiás e vitória do Novo Horizontino, mas se você tem condições, essa aqui é uma partida que cabe um triplo, hein? Jogo 9, Mirassol e Chapecoense. Último jogo do Mirassol, jogando fora de casa, empatou com o Operário em 1-1. Antes disso, outro jogo fora de casa, empate em 0-0 e jogando em casa venceu o Curitiba por 4-1.
Já a Chapecoense, em casa de virada, venceu o Curitiba por 2-1. Fora de casa, empate contra o Sport Recife por 1-1. E em casa, perdeu para o Novo Horizontino por 2-0. Classificação do campeonato, o Mirassol ele é o segundo colocado com 64 pontos. Em 37 jogos tem 18 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. Já a Chape, ela é a 14ª colocada com 44 pontos. Tem 37 jogos com 11 vitórias, 11 empates e 15 derrotas. Próximo jogo do Mirassol e da Chape não haverá, né? É o último jogo aí do Brasileirão Série B. E os últimos confrontos entre eles aqui, Mirassol tem 3 vitórias, não há empates entre eles e não há vitória da Chapecoense. O último confronto foi agora no mês 8 de 2024. O Mirassol, jogando fora de casa, venceu a Chape por 1-0. E em julho do ano passado, mais um jogo na casa da Chapecoense, o Mirassol também venceu por 1-0. Bom, a Chapecoense se garantiu no Brasileirão Série B, não vai mais cair. É um jogo bem tranquilo para a Chapecoense, porém para o Mirassol é um jogo de vida ou morte, né? Tá com quase os 2 pés no Brasileirão Série A, precisa de um bom resultado aí contra a Chapecoense. Se eu não me engano, um empate já é o suficiente, né, para conseguir essa vaga, mas é um jogo difícil, né? Para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do Mirassol. Mirassol jogando em casa sempre é muito forte. E a Chape, né, vai estar naquele jogo mais festivo estilo Santos, né? Jogo 10, América Mineiro e Brusque. Último jogo aí do América Mineiro, jogando em casa contra o Ituano, venceu por 3-2. Lembrando que há algumas partidas ainda dessas equipes nessa semana aí, fechando a rodada do Brasileirão Série B, hein? Antes disso, fora de casa perdeu para o Amazonas por 1-0 e em casa venceu o Sport por 2-1. Já o Brusque, em casa venceu o Guarani por 2-1, fora de casa perdeu para o Paysandu por 1-0 e em casa perdeu para o Botafogo de São Paulo por 1-0. Classificação do campeonato, o América ele é o 9º colocado com 55 pontos, em 36 jogos tem 14 vitórias, 13 empates e 9 derrotas. O Brusque ele é o 19º colocado, já rebaixado com 36 pontos, em 37 jogos tem 8 vitórias, 12 empates e 17 derrotas. Próximo jogo do América aí não haverá, Brasileirão Série B, é a última rodada para os dois times e confrontos entre eles, o América não tem nenhuma vitória, há um empate entre eles e nenhuma vitória para o Brusque. O último confronto foi agora no mês 8 de 2024 na casa do Brusque, empate em 0-0. Bom, esse aqui é um jogo dessa grade que não vale de nada, né? O América não tem mais chance de subir para o Brasileirão Série A, o Brusque já está rebaixado. Aqui eu tô levando muito em consideração o América ter feito uma bela campanha, né, no Brasileirão Série B e vai estar jogando em casa, né? Não sei se vai ter motivação para vencer essa partida, mas eu tô indo seco na vitória do América. Jogo 11, Sport e Santos, um jogo que vale muito aí para o Sport. Último jogo do Sport, jogando fora de casa contra a Ponte, venceu por 4-0. Em casa, empate em 1-1 contra a Chapecoense e fora de casa perdeu para o Operário por 2-1. Já o Santos, hein? Brincadeira esse Santos, né? Derrubou todo mundo na loteca, 11,59, perdendo em casa para o CRB por 2-0. Antes disso, fora de casa venceu o Curitiba por 2-0 e em casa venceu o Vila Nova por 3-0. Classificação do campeonato, né? O Santos já é o líder, campeão, ninguém tira mais esse lugar do Santos. 37 jogos, 20 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. Acabei de ver uma notícia quase agora que o Caleri não é mais treinador do Santos, foi demitido. Então o Santos está em busca aí de um novo treinador. Já o Sport, ele é o 4º colocado com 63 pontos, brigando aí por essa vaga. Vai ser um jogo muito emocionante para o Sport. São 37 jogos, 18 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. Próximo jogo do Santos aí não há, Série B, né? Último jogo, última rodada. E últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para o Sport, são 6 empates e 5 vitórias para o Santos. O último confronto foi agora no mês 8 de 2024 na casa do Santos. O Sport conseguiu um bom empate em 1-1. Antes disso, só em 2021 na casa do Sport, empate em 0-0. Bom, levando em consideração que para o Sport isso aqui é uma final, com certeza a torcida vai vir em peso, vai fazer muita festa, vai dar muita pressão. O Sport também tem tudo aí para vencer essa partida, porque vem jogando bem nos seus últimos jogos. Porém, nessa partida aqui, eu tô indo com mais um duplo, viu? Eu tô indo de Sport e empate. Se o Santos jogar como jogou contra o CRB, é vitória do Sport tranquilo, né? Mas o Santos é aquele time que também é meio de lua. Jogo 12, Guarani e Ceará. Outro jogo aí muito importante para um time do
Nordeste, né? Último jogo do Guarani, fora de casa perdeu para o Brusque por 2-1. Em casa empatou com o Amazonas em 0-0 e fora de casa perdeu para o Goiás por 1-0. Já o Ceará tá vindo de vitória por 4-1 em cima do Botafogo de São Paulo. Lembrando, né, que se eu não me engano o Ceará tem mais um jogo aqui a cumprir. Em casa, o Ceará venceu o Avaí por 2-0 e em casa, mais uma vitória do Ceará em cima do Paysandu por 2-1. Classificação do campeonato, o Ceará, ele é o quinto colocado com 60 pontos, tem 36 jogos, 18 vitórias, 6 empates e 12 derrotas. Já o Guarani, rebaixado, ele é o 20º colocado, o último, né, para falar a verdade, 32 pontos com 37 jogos, são 8 vitórias, 8 empates e 21 derrotas. Próximo jogo não há, né, para as duas equipes, esse é o jogo final, e os últimos confrontos entre eles, o Guarani tem 4 vitórias, são 3 empates e 4 vitórias do Ceará. O último confronto, agora no mês 8 de 2024, na casa do Ceará, vitória do Ceará por 3-1. Antes disso, no mês 8 de 2023, na casa do Guarani, empate em 0-0. Bom, para essa partida aqui, Ceará, né, tá levando em consideração como se fosse uma final. Guarani já não almeja mais nada. Ceará precisando muito dessa vitória para continuar sonhando com a classificação aí pro Brasileirão Série A. Então, por esse motivo, tô indo seco na vitória do Ceará. Jogo 13, Ituano e Amazonas. Último jogo aí do Ituano, uma excelente vitória por 4-3 na casa do Vila Nova, porém, né, não adiantou muita coisa porque devido aos resultados de domingo, o Ituano está rebaixado. Antes disso, o Ituano perdeu para o América fora de casa por 3-2 e em casa perdeu para o CRB por 2-1. Já o Amazonas tá vindo de derrota, em casa para o Goiás por 4-0, fora de casa empatou com o Guarani em 0-0 e em casa venceu o América por 1-0. Classificação do campeonato, o Amazonas ele é o 11º colocado com 49 pontos, em 37 jogos tem 13 vitórias, 10 empates e 14 derrotas. O Ituano ele é o 18º colocado, como eu disse, rebaixado, com 37 pontos, tem 37 jogos, 11 vitórias, 4 empates e 22 derrotas. Próximo jogo aí do Ituano e Amazonas não haverá, última rodada para os dois, e entre eles, né, apenas um jogo, porque o Amazonas subiu da Série C para a Série B, e para o Amazonas é uma excelente campanha, né, conseguiu se manter no Brasileirão Série B e não fez mal não, viu, jogou muito bem, boas partidas, demorou um pouquinho, né, no início do campeonato aí para engrenar. Se tivesse ganhado algumas partidas aí no começo do campeonato, poderia estar numa situação até melhor o Amazonas. O Amazonas, então, contra o Ituano, no mês 8 de 2024, jogando em casa, venceu por 1-0. Bom, o Ituano tem a honra aí, né, de jogar na frente dos seus jogadores e terminar uma vitória, né, o Brasileirão Série B, infelizmente foi rebaixado. Jogou muita bola contra o Vila Nova, poderia ter sido 6-3, né, esse jogo, teve 2 gols anulados aí por milímetros, né, devido a impedimentos. E para essa partida aqui, né, acredito que o desânimo dos jogadores do Ituano vai ser muito grande. O Amazonas é um time que, como eu disse, né, fez um bom campeonato, né, por ter vindo aí do Brasileirão Série C. E para essa partida aqui eu tô acreditando no empate entre eles. É um jogo bem difícil, apesar de não estar valendo nada, né, porque a gente sempre fica na dúvida, né, como é que vai estar a cabeça dos jogadores para essa partida. Mas se você tiver condições, eu também colocaria uma vitória aqui do Ituano. Jogo 14, Avaí e Ponte Preta. Último jogo aí do Avaí, 0-0 contra o Mirassol em casa. Lembrando que o Avaí também tem jogo a cumprir. Fora de casa perdeu para o Ceará por 2-0 e em casa venceu o Vila Nova por 3-0. A Ponte Preta perdeu para o Sport por 4-0 em casa. Fora de casa perdeu para o Vila Nova por 2-1 e em casa perdeu para o Paysandu por 2-1. Classificação do campeonato, o Avaí ele é o 12º colocado com 47 pontos. Em 36 jogos tem 12 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. A Ponte ele é a 17ª colocada, rebaixada também, com 38 pontos, são 37 jogos, 10 vitórias, 8 empates e 19 derrotas. Próximo jogo aí das duas equipes não haverá, pois é a última rodada, e confrontos entre eles, tudo empatado, né? 5 vitórias para o Avaí, 5 empates e 5 vitórias para a Ponte Preta. O último jogo foi agora no mês 8 de 2024, na casa da Ponte, vitória da Ponte por 1-0. E antes disso, em novembro do ano passado, a Ponte jogando em casa perdeu para o Avaí por 1-0. Bom, outra partida aí que é bem difícil de analisar, porque são duas equipes que não almejam mais nada no campeonato. O Avaí jogando em casa é o grande favorito, Ponte Preta é outro time que virá muito desanimado aí pelo rebaixamento.
rebaixamento. A gente pode ver que nos seus últimos jogos ali são 3 derrotas consecutivas. E agora rebaixado, né? Não sei se a pressão diminuiu, né? Eles podem jogar melhor, mas tô acreditando que não. O Avaí provavelmente quer terminar muito bem esse Campeonato Brasileiro Série B. E por esse motivo, né? Jogando em casa, eu tô indo seco na vitória aí do Avaí. Bom, pessoal, as primeiras informações aí da grade da Loteca 1160 foram essas. Espero que essas informações aqui ajudem nos seus palpites, conhecer melhor os times que estão na grade. É valendo 1.400.000, hein? Loteca da virada pra gente. Vamos pra cima aí desses 14 pontos. Se você gostou das informações, se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Ative todas as notificações, porque assim o YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo, quando tiver alguma novidade no canal. Curta, compartilhe, deixe aí seus comentários se você tiver alguma informação importante. E é isso, pessoal. Sinceramente, estou bem empolgado aí com esse prêmio, não vou negar não. Eu já tô começando a sonhar com meu helicóptero de novo, hein? Fazia tempo que eu não falava que eu queria comprar meu helicóptero, né? Mas com esses prêmios de 200 mil não dá pra pagar nem a primeira parcela, né? Mas agora com 1.400.000 eu já consigo chegar no meu sonho aí de ir pro mercado de helicóptero. Desejo muita sorte aí pra todo mundo e até o próximo vídeo. Fui!